Em 96, eu falei pela primeira vez na EBCU sobre esse assunto, ciência e fé. Foi numa aula do ESE, na classe, e enquanto eu estava falando, 3 pessoas incomodadas, que não estavam concordando com o que eu estava falando, levantaram e foram embora em protesto. Os 3 já morreram. Depois disso, em 99, o Fábio veio para a IBCU e, em várias conversas, logo depois que ele veio para cá, ele tentou me ensinar a diferença entre pregar e dar aula. Eu não aprendi até hoje. Então, se você está esperando um sermão, você vai ver algo com cara de aula aqui. Nesses mais de 20 anos de IBCU, eu falei muitas vezes sobre ciência e fé, principalmente para pré-adolescentes, adolescentes e jovens. A última vez foi para os adultos, foi esse curso que o Fernando mencionou. A gente tinha cerca de 120 pessoas ali, e se você é um dos 120 que assistiu essa classe, você vai ver alguns elementos repetidos aqui hoje. Espero que ninguém levante e vá embora. Então, onde está o problema, ciência e fé? Talvez você não seja acostumado com esse assunto. Talvez você não conviva em ambientes onde você vai ser criticado, menosprezado, ridicularizado, demitido, morto, alguma coisa desse tipo. Então, se você não está acostumado com esse tipo de ambiente, eu queria apresentar um pouquinho para vocês como que o mundo lida com essa questão. 1 Coríntios 1 e 2 fala o seguinte: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Loucura da proclamação da sua mensagem. É sobre essa loucura que a gente vai estar falando aqui. É sobre como o mundo nos vê e é como loucos. O ano passado eu recebi essa tirinha de jornal, numa lista de e-mails da Unicamp, que eu estou inserido. E ela sintetiza bem a ideia culturalmente dominante aqui, a respeito da ciência, no caso da tirinha, ela fala contra todo o resto. A imensa maioria da população, a massa toda, quando se depara com situações onde precisa apresentar respostas, escolhe o simples, mas errado, e vai todo mundo para o abismo. E alguns poucos, muito poucos, raros, normalmente cientistas, pegam um livro, enfia a cara, vão estudar e seguem por um caminho longo, tortuoso, difícil, íngreme, mas o correto. A ideia sempre é que se você crê, você tem fé, você é um idiota. Se você crê, você tem fé, você é louco. Isso é loucura. Além disso, a ideia é, a princípio, nós vamos afunilar um pouco isso daqui a pouco, mas é que a ciência tem resposta para tudo, para todo tipo de questão. E o que sai da boca de um cientista, a princípio, deve ser considerado. Frases associadas com ícones intelectuais hoje do mundo, pessoas de referência, são divulgadas amplamente, uma delas é essa daqui. A crença é algo para os desprovidos de intelecto, de mente fraca ou de cérebros de desenvolvimento mediano. Muitas desse tipo. Livros divulgando o ateísmo são publicados todo dia. Numa pesquisa simples na Amazon, encontrei esses dias 2.811 obras defendendo o ateísmo. Mas se a gente espremer isso daí e tentar condensar, a gente vai encontrar 9 ou 10 linhas diferentes de argumentação, onde tudo está caindo em cima dessas aqui. E essas 9 ou 10 linhas de argumentação, elas são recicladas porque tem argumentos antigos, poucos argumentos novos, quando eu falo novos, de alguns séculos, mas sempre com uma roupagem nova, e a gente encontra hoje o neo-ateísmo transformando esses argumentos e fazendo parecer que são coisas novas, mas são velhas, mas tudo dentro desses 9 ou 10 tipos de raciocínio. E alguns autores, eu vou citar esses aqui,
Alguns autores concentram todas essas informações. De forma que, se você estuda esses autores, você estuda praticamente tudo que se fala, que se defende do ateísmo hoje no mundo. Quem são essas pessoas? Hoje eu vou apresentar aqui para vocês, vou citar só 3. O quarto, são 4. O quarto eu vou falar na próxima mensagem. Sam Harris, em 2004, publicou o livro O Fim da Fé. Nesse livro ele apresenta a religião como um impedimento para o progresso, em relação a abordagens mais esclarecidas da ética e da espiritualidade. O Sam Harris publicou esse livro no mesmo mês que ele publicou. O livro entrou em 4º lugar na lista dos best-sellers no New York Times e permaneceu assim por 33 semanas. Foi muito vendido. Em 2006, 2 anos depois, Richard Dawkins publica Deus no Delírio. Deus no Delírio é considerado popularmente hoje como a Bíblia do ateísmo moderno. É o livro ateísta mais lido do mundo, o livro ateísta mais vendido no mundo. E nesse livro ele apresenta que a humanidade sofre de um delírio coletivo por acreditar em um Criador em pleno século XXI. O livro dele foi o 2º mais vendido pela Amazon em 2006. O lançamento do livro dele fez aumentar 50% a venda de outros livros com a mesma temática. E dobrou o número de vendas de Bíblias na própria Amazon. Ele também, no primeiro mês que foi lançado, entrou em 2º lugar dos 10 primeiros, em 2º lugar da lista dos best-sellers do New York Times e permaneceu por 30 semanas, depois caiu para o 10º lugar e permaneceu por mais 29 semanas. O livro mais vendido, o 2º livro mais vendido, em 2006. Há 8 anos atrás, a gente teve uma mensagem aqui só sobre esse livro. Em Deus o Delírio, ele trata Deus como histórias criativas para explicar tudo o que conhecemos, porém irreais, sem nenhuma veracidade racional ou lógica. No mesmo ano, na mesma época que ele estava lá nos top 10, o Sam Harris, aquele que publicou em 2004, publicou outro livro, Carta a uma Nação Cristã, onde ele estava ali se defendendo das duras críticas que ele recebeu para o primeiro livro dele. Publicou e foi para o 7º lugar da lista, onde o Dawkins estava em 2º, e permaneceu ali por 30 semanas também. Nesse livro ele apresenta a ideia de que chegou a hora de questionar livremente a fé religiosa. Gente, falei mal da religião, para de começar a bater em mim. Mundo pós-moderno, eu posso falar o que eu quero. No ano seguinte, 2007, Christopher Hitchens publicou Deus Não é Grande. Deus Não é Grande também foi um dos livros mais vendidos da Amazon, continuou por muito tempo, ainda é muito vendido hoje. Depois que ele morreu em 2011, subiu de novo e foi de novo para os 10 mais. E nesse livro ele trata como a religião envenena tudo. Ele apresenta a ideia de que a religião é um mal para a sociedade. Como a religião envenena tudo, e ele apresenta a religião organizada como violenta, irracional, intolerante, racista e que incentiva o fanatismo. Sam Harris, Richard Dawkins e Christopher Hitchens são 3 das 4 maiores autoridades do ateísmo moderno. E o Richard Dawkins é considerado como o papa do ateísmo moderno. Em 2012, ou seja, 6 anos depois que o Dawkins publicou Deus no Delírio, com o passar do tempo ele foi vendo que o livro dele não estava fazendo o efeito esperado, embora estivesse vendendo muito e vende muito até hoje, ele não estava conseguindo tantas conversões como ele gostaria para o ateísmo. Então ele resolveu mudar de estratégia. Deus no Delírio era um livro focado no público adulto. Então, em 2012, ele publicou esse livro, A Magia da Realidade, Richard Dawkins para crianças e pré-adolescentes. 270 páginas explicando como podemos saber o que é a verdade e o que é a mentira naquilo que nos ensinam. E toda religião é um mito. Você pode até não conhecer esse livro, você pode até nunca ter visto esse livro, mas tudo o que está escrito nele está espalhado em gibis, desenhos animados, seriados de televisão, filmes, material didático e material paradidático. Isso está sendo ensinado nas escolas e não tem como impedir que isso chegue nas nossas crianças. Nesse livro ele trata o Criador como
uma falsa crendice mantida diante de fortes evidências contrárias. E ele apresenta nas 270 páginas os motivos pelos quais ele acha que tem evidências contrárias para a existência de Deus. Documentários ateístas saem a todo instante também. Mas nos últimos 2 anos, 3 se destacaram bem, que são Os Descrentes, também do Richard Dawkins, e 2 do Stephen Hawking, que é Deus Criou o Universo, e o outro História de Tudo, a História de Tudo. São muitos. Gente, a gente tem literatura infanto-juvenil, desenhos animados, seriados de televisão, documentários, livros didáticos, livros paradidáticos, sempre apresentando e infiltrando em qualquer espaço que você possa imaginar, trazendo a ideia de que o mundo evoluiu e que pode descartar os grandes mitos, a religião. Bom, e quem mantém a fé diante de tudo isso é um idiota. É esse o recado. Bom, 1 Coríntios 1,18 fala: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Loucura. É loucura, insanidade, estupidez e idiotice. É assim que somos taxados, é assim que somos conhecidos, e é assim que o seu filho, mesmo que você não conviva nesses ambientes, é assim que o seu filho é taxado quando ele manifesta a sua fé, por onde ele anda. E se a gente não proteger os nossos pequenos, ou trabalhar a cabeça deles, tem muita gente trabalhando para poder se apossar delas. Para aqueles que não se convencem com essa argumentação na base do deboche, a estratégia muda um pouquinho, apelando um pouco para a razão e emoção. Imagine um mundo sem religião. O World Trade Center ainda estaria ali, as guerras religiosas não teriam acontecido, a Inquisição não teria acontecido, o terrorismo não estaria aqui. Certo? A ideia sempre é convidando a pensar que o mundo estaria melhor sem a religião. E que toda e qualquer manifestação religiosa deveria ser proibida e confinada apenas dentro de 4 paredes, em casa, com você, com a sua família, ali você faz o que você quiser, mas não tenta convencer ninguém disso. O apelo vem sempre trazendo a história, sempre pegando a Inquisição, e isso a gente vai falar na próxima mensagem sobre a Inquisição, mas sempre pegando a Inquisição e o terrorismo como motivo para acabar com a religião. A acusação é que a religião é responsável pelas maiores mazelas, as maiores atrocidades que a humanidade já fez. E a nossa fé é peça de museu. É resquício de um mundo medieval que já se foi há muito tempo e não está em espaço, não no século XXI. 1 Coríntios 3, 18 e 19, não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Quer ser sábio aos olhos do mundo? Isso é loucura para Deus. Quer ser sábio aos olhos de Deus? Na melhor das hipóteses, você vai ser chamado de idiota útil. Isso é um termo mais conhecido no meio acadêmico. E enquanto isso tudo acontece no mundo, nós temos a verdade. A verdade nos libertou. A verdade nos transformou. Nós somos supridos intelectualmente, somos supridos emocionalmente, somos supridos espiritualmente, nós temos nossas experiências com Deus, essas coisas não nos afetam tanto, correto? Se você acha que sim, se você respondeu correto, eu queria fazer uma pergunta para você. E os nossos jovens? Para eles é a mesma coisa? E quando eu falo jovens, eu estou falando de pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Enquanto essa campanha acontece, gente, a juventude está debandando. Não necessariamente dentro da nossa igreja, porque nós temos um trabalho muito intenso com a nossa juventude. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Mas, no resto do país, a gente vai ver aqui alguns números, a juventude está debandando. E não é porque o outro lado tem argumentos fortes o suficiente para poder convencer a todo mundo. Mas é porque eles pegam num ponto muito sensível, para um pré-adolescente, para um adolescente e para um jovem. O deboche. A estratégia é boa. Algumas pesquisas bem estruturadas, elas estão apontando que a contar de 2015,
em menos de 10 anos, os Estados Unidos vão poder ser considerados uma nação pós-cristã. Vão ter uma maioria de não cristãos ali. Aí você fala, tá, mas nos Estados Unidos, e aqui a fé está aumentando. Será? Esses são números extraídos do IBGE, tá? Jovens que foram criados dentro da igreja e quando alcançam a sua independência, abandonam a fé. Os números apresentados variam de 52% a 70%, dependendo da região e dependendo da igreja. Criados dentro da igreja e depois que alcançam a independência, principalmente depois que entram na faculdade, abandonam a fé. 87% dos brasileiros se consideram, se classificam como cristãos, definindo católicos e evangélicos. Então, a soma de católicos e evangélicos, de quem se declara católico e evangélico, dá 87%. Mas olha que interessante, dentre esses 87%, 44% só acham que o temor ao Senhor, o temor a Deus, é uma coisa importante para a sua vida. 24% estão dentro da igreja. Tá? 24% que estão dentro da igreja questionariam abertamente a sua fé se sentissem à vontade para isso. Ou seja, estão dentro, mas não acreditam. Só 6% estão interessados em assuntos religiosos e só 2% dizem que dão atenção para o que seus líderes religiosos falam. Nós estamos ou não indo para o mesmo caminho? Uma outra pesquisa feita pela Barna Group, o mesmo grupo que fez a primeira, que eu acabei de citar, desenvolveu um trabalho muito bom e muito bem estruturado ao longo de 5 anos, em 8 centros universitários diferentes, pesquisando jovens que foram criados dentro da igreja e que, após entrar na universidade, se afastaram. E tentando identificar o motivo para isso. E ao invés de aparecer um motivo, apareceram vários. Mas eu queria apresentar para vocês aqui os 4 principais. O primeiro deles é que as igrejas tendem a ser superprotetoras. O primeiro apontado foi esse. Não deixam que o jovem saiba o que o mundo está falando e não o preparam para enfrentar. O que nós fazemos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? E graças a Deus estamos conseguindo bons resultados, porque nossos números não são esses que a gente apresentou. Repetindo e repetindo e repetindo. Eles escutam quando são crianças, eles escutam na pré-adolescência, eles escutam quando são adolescentes, eles escutam quando são jovens e escutam quando são adultos. Outro ponto que eles apresentaram para sair, para se afastar, é que a experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial. Mais uma vez, eu dou graças a Deus por pessoas tão dedicadas como a gente tem no CMA, no Ministério com Pré-Adolescentes, Adolescentes e Jovens. Mas olha, eu convivi na minha juventude com jovens aqui. E que eu tive uma experiência profunda e eles tiveram uma experiência superficial. E a diferença significativa era o apoio, o estímulo que os pais davam. E alguns se afastaram. Se você não trabalhar, se você não se dedicar e se você não cuidar da cabeça do seu filho, tem alguém trabalhando para se apossar dela. Agora, olha o item 3 e 4. Dos 4 primeiros motivos listados por debandar, para jovens se afastarem da igreja, o 3 e o 4 estão relacionados com atenção, fé e ciência. O terceiro é as igrejas parecem ser antagônicas à ciência e o quarto, a igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas a respeito das questões relacionadas à ciência. Eles não sentem que tem espaço para questionar, duvidar e perguntar. Não são bem-vindas as perguntas, dependendo de quais são. Gente, existe ou não existe uma guerra sendo travada? Muitos afirmam que não é uma guerra, e se a gente fizer algumas considerações, realmente a gente pode distinguir, precisa fazer um pouco de algumas considerações a respeito dessa guerra, mas a tensão, ela existe, a briga, ela existe. E por que alguns dizem que não existe uma guerra? Porque não existe um complô da ciência contra a religião. Não é a instituição, não é a organização, não são todos os cientistas, não é assim. Então, como não existe um complô da ciência, e sim temos indivíduos dentro da ciência que fazem as suas escolhas de fé ou não, e que, com os seus seguidores, partem para a briga,
Então, não é uma guerra entre a ciência e a religião, mas de indivíduos dentro da ciência contra a religião. Então, o que a gente teria é mais uma briga de indivíduos. Mas indivíduos com status, com poder, que o que eles falam, o mundo faz reverência e vão atrás, repetindo tudo que eles estão falando. Oséias 11:7 fala: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamem ao Altíssimo, nenhum deles exalta. Oséias, Velho Testamento. 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Novo Testamento. Rejeitaram a fé, naufragaram na fé. E ainda em 1 Timóteo 4,1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Gente, a própria Bíblia está falando. Essa debandada, essas pessoas se afastando, isso sempre aconteceu. Velho Testamento, Novo Testamento, passado, presente, futuro, isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. Nós precisamos trabalhar para que a gente enxergue isso acontecendo em menores proporções. Então, entendendo que não é uma guerra da ciência contra a religião, mas uma guerra comandada por indivíduos, eu vou ficar falando da guerra, mas entendam, são indivíduos, tá? E a gente vai focar nesses indivíduos, então, daqui a pouco. Mas qual que é a origem do problema, então? Se existe uma tensão entre ciência e fé por causa de indivíduos cabeça e ícones dentro da ciência, onde que começou esse problema? Jeremias 9, 23 e 24 diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, se glorie nisto, em entender e em me conhecer. Deus sempre instigou, sempre incentivou o questionamento. Isso não é proibido. Certo? E da mesma maneira como Deus sempre instigou isso, a Bíblia sempre estimulou isso, a igreja também financiou durante muito tempo a pesquisa da criação de Deus. Uma das maneiras de conhecer a Deus é conhecer a sua obra criada. E a sua obra criada está repleta de marcas dele, demonstrando claramente que tudo foi planejado, que foi criado e que existe um Criador. E você indo atrás deste Criador, você encontra esse Criador nas Escrituras. E justamente por causa dessas marcas que existem na natureza, sempre existiram diferentes concepções de Deus ao longo da história. É o Deus da água, é o Deus do mar, o Deus do ar, o Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus da lua, das estrelas. É Deus de todo tipo. Qualquer população, em qualquer época, reconhece o divino e procura entender o divino. Por causa das marcas que o Criador deixou. E no meio de todas essas divindades, a mitologia está cheia delas, essas divindades manifestam diferentes facetas do comportamento humano, justificando o comportamento humano. Ira, amargura, inveja, ciúme, cobiça, ganância, egocentrismo, vingança, isso está tudo lá. São divindades humanas nas atitudes, mas divinas no poder. E mesmo no meio desse panteão de deuses, a história do pensamento humano foi feita por crentes em Deus. Crentes em Deus vieram ao longo de séculos, tecendo o caminho da história do pensamento e do intelecto humano. Isso é fato, isso está registrado. Só que mesmo no meio dos crentes que estavam tecendo a história do pensamento humano, sempre existiram também os descrentes. Não importa a época, os descrentes sempre estavam lá, desde os tempos bíblicos e antes disso. Sócrates
Diágoras, Cícero, Demócrito, Protágoras, são alguns exemplos. A palavra ateísmo ela surgiu no século XVI, ela começou a ser usada para definir, as pessoas usarem para se definir como ateus só a partir do século XVIII. Mas, independente disso, ideias ateístas estão presentes e registradas desde a Antiguidade Clássica. Muitas vezes sutis, muitas vezes não, mas acontece que elas sempre estiveram ali. E a própria Bíblia registra isso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas do século XVIII para frente, o ateísmo ganhou corpo e força, de forma que a gente já veio ao longo do tempo, encontrando pessoas famosas, ícones do pensamento, pessoas que são reconhecidas pelo seu intelecto, se declarando ateus e defendendo isso. Hume na Escócia, nos anos 1700, aí, Kant na Prússia, de 1724 a 1804, Nietzsche na Alemanha, de 1814 a 1900, estamos chegando perto. Marx também nos anos aí 1800 e Sartre na França, que morreu em 1980, e chegando na nossa geração. Então, do século XVIII para frente, aquelas ideias ateístas que estavam soltas desde a Antiguidade Clássica, elas ganharam corpo e esse movimento, e vem ganhando força. Como eu disse, a própria Bíblia apresenta que isso estava presente ali, e está registrado nas Escrituras. Atos 17 e 18, então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam, o que deseja comunicar este tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Epicureus tinham ideias fortemente ateístas. Eles não estavam na igreja, no templo, eles estavam na praça, questionando. Isso em Atos, nós estamos falando do tempo dos apóstolos, nós estamos falando de cerca de 2000 anos atrás. Atos ainda 13:41, vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obras de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Se questionadores já existiam desde os tempos bíblicos, inclusive, os ridiculadores, os escarnecedores, os que tiram sarro, também já estavam lá. E no passado, mais ainda, no Velho Testamento, Salmo 53:1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Os que tiram sarro, os ridicularizadores sempre existiram, os questionadores sempre existiram, os descrentes sempre existiram. Seja na história antiga, medieval, moderna, contemporânea, isso sempre esteve ali. Nada mudou debaixo do sol. Os argumentos ganham uma roupagem nova, mas são os mesmos. E aí você pode falar, mas espera aí, a ciência trouxe argumentos novos. Será? Ao longo dessas 3 mensagens eu espero responder isso bem. Os argumentos para as grandes questões da vida não são novos. As respostas para as grandes questões da vida, defendendo o ateísmo, do ponto de vista da ciência, eles são os mesmos reciclados há muito tempo. E a gente vai ver isso. Salmo 111, 2, diz, grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Como eu falei, o estudo e a pesquisa da natureza sempre foi visto como uma forma de estudar a obra criada por Deus, ou seja, de entender Deus, de conhecer a Deus. Então a igreja foi a maior financiadora de pesquisa a respeito da natureza e da criação ao longo de muito tempo. O próprio Darwin, nós não vamos falar dele especificamente hoje, mas na próxima, mas o próprio Darwin, autor da teoria da evolução, ele tem na sua história de vida uma relação muito próxima com a religiosidade, com a igreja, com a fé, como vou citar algumas coisas aqui para vocês. O Darwin era de uma família rica, então ele não precisou, não dependia da igreja para pesquisar. Mas na sua época, a maior parte das pesquisas era financiada pela igreja. Mas o Darwin ele foi estudar aos 16 anos, foi fazer medicina em Edimburgo, na Escócia. Aos 18 anos ele se converteu ao anglicanismo. E aos 18 anos ele desistiu de medicina, segundo ele mesmo dizia, o Darwin escreveu uma autobiografia, tá? Então é legal falar sobre Darwin porque você pega o que ele mesmo falou sobre ele, não o que os outros falam em outras biografias que existem por aí, porque gostam de colocar coisas na boca dele. Mas aos 18 anos ele falou que ele não suportando o curso de medicina, ele saiu e foi fazer teologia em Cambridge.
Mas por que ele foi fazer teologia em Cambridge? Porque biologia, que era a paixão dele, naquela época se chamava História Natural, era uma área de concentração dentro do curso de teologia. Se para você estudar a natureza, você tinha que fazer teologia. Dá para ver que a história de que biólogo é médico frustrado também é velha, né? Eu sou biólogo, tá? Então eu estou fazendo uma piada contrária. Bom, o Darwin foi tutoriado por excelentes teólogos. Ele foi o 10º colocado em 178 alunos. Ele estudou o melhor material de teologia que tinha na época. Então, por mais que ele tenha ido fazer teologia porque ele gostava de biologia, ele tinha se convertido ao anglicanismo, ele era cristão, ele tinha fé, como ele mesmo se declara assim, e ele teve que estudar, estudou bem e foi muito bem. E o Darwin teve, em Cambridge, como mentor e melhor amigo, o reverendo John Stevens Henslow, um pastor. E o próprio Henslow foi quem convidou o seu amigo, Darwin, para embarcar no Beagle, que foi o navio que ele partiu em volta rodando o mundo, coletando dados e, a partir daí, desenvolvendo a sua teoria da evolução, certo? E ele saiu em busca de estudar a criação de Deus. No próprio livro Origem das Espécies, ele escreve: as opiniões expressas nesse livro não deveriam abalar a fé de ninguém. Estudar a natureza sempre foi sinônimo de estudar a criação. O Darwin, já que a gente está falando dele, pouco antes de morrer, perguntaram para ele se ele era ateu, porque ele teve uma história com a igreja e ele rompeu, ele afastou. E ele disse que ele nunca foi ateu no sentido de negar a existência de Deus, ele se intitulava mais um agnóstico próximo da morte. Por quê? Por causa da teoria da evolução? Não. Por causa da ciência? Não. O problema do Darwin com Deus aconteceu em 1849. Ele já estava com seu livro pronto, mas ele não tinha lançado e não lançou e segurou isso por muito tempo, porque ele tinha medo das pessoas acharem que a sua obra iria contra a existência de Deus. Porque ele tinha um amigo, um dos melhores amigos, que era o Huxley, que era ateísta, xiita, e que estava louco que ele publicasse falando: publica porque isso vai ser uma arma para derrubar Deus. E ele ficou segurando aquilo, resistindo, ele tinha medo da reação da igreja, do que ia acontecer, ele não achava que aquilo que ele tinha, que ele estava desenvolvendo, iria contra a fé. Então, nessa fase, nessa época, a filha dele ficou doente. E quando ela ficou doente, ele foi para a igreja orar. Depois de um tratamento pesado, e ele vendo que ela não ia sobreviver, ele foi para a igreja orar e ele pediu a Deus para que curasse a filha. E ele prometeu a Deus e falou: se o Senhor curar a Anne, eu jogo o livro fora, eu não publico isso, eu não faço nada, porque se ela está doente por causa disso, cura que eu jogo isso aqui fora e não vou publicar. E Deus não curou. Ela morreu nos braços dele. Ele se decepcionou com Deus e nunca mais pisou na igreja. Continuou participando das obras sociais da igreja, a família dele ia aos domingos para a igreja e ele ia caminhar, mas nunca mais pisou na igreja. O problema do ateísta número 1 do mundo não foi ciência. Desculpa, o ateísta número 1 não. O problema do grande álibi dos ateístas do mundo não foi ciência. E nós também, ao longo do tempo, tivemos muitos maus exemplos nessa tensão ciência e fé, religião e ciência. Nós tivemos a igreja a serviço do Estado. Nós tivemos as cruzadas e as guerras religiosas, a Inquisição e depois com tortura e excomunhão, o Estado a serviço da igreja. Então, primeiro a igreja estava a serviço do Estado, depois inverteu o Estado a serviço da igreja. A igreja fez uma dogmatização da ciência, e isso deixou muita gente revoltado. Houveram grandes perseguições a Galileu Galilei, Giordano Bruno, e a coisa veio queimando e veio apimentando essa tensão. E o que aconteceu foi que aquele tronco dos pensadores, como eu falei, onde dentro estava teologia, filosofia e ciência, mas era tudo uma coisa só, estava todo mundo junto, foi se rompendo e foi se separando. Teologia para um lado, filosofia para o outro, ciência para o outro. Então, por que ciência, filosofia e hoje teologia continuam sempre questionando e falando das mesmas questões, as grandes questões da existência e da vida? Só porque sempre foi assim. A origem é a mesma, as discussões são as mesmas e sempre foi assim. Estão falando do que é próprio deles. Agora, cada lado fala que tem a verdade. Então, afinal, onde que está a verdade?
Como nós vimos até aqui, indivíduos defendem que a única coisa lógica é o ateísmo, é a não crença, certo? Nós vivemos num mundo pós-moderno, e o pós-modernismo diz: o que é bom para mim, você respeita, o que é bom para você, eu respeito, e vamos viver em paz. Mas esse respeito mútuo do pós-modernismo, ele não é nada bom para ideias radicais. O que tem acontecido nessa época e nessa fase da vida agora, na nossa geração, é que esses indivíduos defensores xiitas do ateísmo estão se debatendo e tentando, a todo custo, conseguir convencer e mudar o mundo e abaixar e diminuir o poder da religião antes que o pós-modernismo venha contra eles. Eu não digo que o pós-modernismo vai ser nenhuma vantagem e nada interessante para o cristianismo, não é isso. Mas que vai ser péssimo para o ateísmo radical, ele vai. Então, eles estão se debatendo para poder tentar fazer uma mudança antes que o mundo se torne totalmente pós-moderno. E esse respeito mútuo vai facilitar, vai dificultar um pouco para o ateísmo, nesse caso radical. Mas será que eu posso confiar totalmente assim no que um cientista diz, como eles dizem ser donos da verdade? Será que o que o cientista afirma, que o ateísmo é a única resposta coerente, será que ele tem condições de fazer realmente essas afirmações? Eu posso confiar em tudo que um cientista diz ser verdade sobre todo e qualquer assunto? Gente, a ciência, com o método científico, funciona muito bem quando usa. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Na próxima mensagem a gente vai explorar um pouco mais isso, mas aqui eu acho que cabe a gente conversar um pouco sobre como funciona a ciência. O método científico, ele é bem estabelecido e ele funciona muito bem e ele traz muita segurança nas coisas que vão ser afirmadas. Nós estamos aqui vivendo debaixo da tecnologia graças ao método científico. Mas nem tudo que sai da boca de um cientista passou pelo crivo dos pares, questionando, avaliando, testando e debatendo. Nem tudo que sai da boca de um cientista é ciência. Pode simplesmente ser opinião pessoal. E se é opinião pessoal, por que todos têm que reverenciar e falar amém? Então, como que a ciência funciona? Esse slide eu usei para explicar para os pré-adolescentes como que a ciência funciona. E é esse aqui que eu vou usar para vocês. Como que a ciência funciona? Um cientista pesquisa e vai atrás de fatos. Fatos são fatos. Os fatos são verdade. Eles estão lá, eles acontecem, são inquestionáveis. Fatos. Só que quando o cientista se depara com fatos, ele tem que interpretar esses fatos. E a interpretação desses fatos, ou seja, a explicação para esses fatos, recebe o nome de teoria. Uma teoria é uma interpretação do cientista, uma explicação do cientista em cima dos fatos. E quando o cientista publica a teoria, ele vai passar o resto da vida, ou boa parte dela, buscando provas para a sua teoria. E quando ele encontra as provas, e são fortes o suficiente para serem ditas inegáveis, ela vira uma lei. Enquanto isso tudo está acontecendo, gente, a teoria está aberta para levar pedrada. Pode e deve criticar, é assim que funciona a ciência. Infelizmente, o mundo hoje fala, você não pode questionar. Você tem que aceitar de boca fechada. O questionamento está aberto. E o que acontece na ciência é que, enquanto uma teoria não é provada, ela está sendo testada, questionada, debatida. Os pares tentam derrubar. A ciência não é um ambiente amigável, todo mundo abraçadinho e caminhando na mesma direção. É uma disputa, é uma competição. Uma teoria muito bem estabelecida, quem derruba essa teoria é melhor do que o que formulou aquela teoria. Então, dessa maneira, gente, os pares, ou seja, quem são os pares? Todos aqueles que estudam o mesmo assunto, que entendem daquela área, ficam debatendo, questionando e tentando derrubar. E pesquisando. Enquanto tudo isso está acontecendo, os mortais, quem são os mortais? Todo o resto da população do planeta que não entende daquele assunto da teoria, que não entende, não está debatendo aquelas questões ali, são os que eu estou chamando de mortais. Sabe quem está no meio deles? Todos os demais cientistas que não são daquela área de concentração que estuda aquela ponta do iceberg. E esses mortais, eles não entendem nada do que está acontecendo lá.
Uma discussão em cima de uma teoria da física, um biólogo vai tentar discutir, vai tentar entender aquilo ali. Se ele for nos originais, se ele for discutir as teorias junto com os físicos, ele vai ficar boiando. Os mortais, os que não estão discutindo a teoria em questão, eles têm acesso e eles entendem o que está acontecendo através de agentes que são considerados, são chamados de divulgadores de ciência. Quem são esses divulgadores de ciência? Quer um bom exemplo? Os autores daqueles livros que eu falei lá atrás. Muitas vezes são cientistas, mas que se propõem a falar sobre tudo e todas as áreas com a mesma autoridade, como se ele entendesse de todos os assuntos. São cientistas, são jornalistas, são pessoas que se dedicam a entender as teorias, entender a discussão e as interpretações que estão sendo feitas em cima da teoria. Teoria essa que é uma interpretação feita em cima de fatos, e ele vai tentar entender aquilo ali, do que ele extrai daquilo, do que ele entende, ele escreve livros de divulgação científica, e esses livros vão ser lidos pelos outros cientistas e todo o resto da população para entender o que está acontecendo lá. Quantos níveis de interpretação a gente tem aqui? 3 até agora, pelo menos. E esses mortais, depois de 3 níveis de interpretação, vão ler o que esses divulgadores de ciência estão falando e vão interpretar, vão entender. E do que eles entendem vão produzir documentários, vão produzir desenho animado, gibi, livros didáticos, livros paradidáticos e tudo que a gente vê defendendo o quê? Que a ciência fala que não tem lugar para a fé. E esse material, depois de 4 níveis de interpretação, vem fazer a cabeça dos nossos pequenos. Eu vivo dentro desse meio, e como eu disse, e não estou mentindo, o método científico, ele traz muita segurança para muitas afirmações. Mas me desculpe, para as grandes questões da vida, não tem resposta. E não dá para confiar nas respostas que indivíduos dentro da ciência afirmam como se fossem verdades absolutas e comprovadas, baseado num modelo desse. É interpretação. São escolhas pessoais de crença. Dá para confiar o meu futuro, dá para confiar a minha vida, a minha morte e o pós-morte, baseado nisso? Não dá. Então eu posso confiar em tudo que sai da boca de um cientista? Cegamente? Não. Espero que vocês tenham concluído que não. Nem tudo que sai da boca de alguém que procura falar em nome da ciência é um recado da ciência para o mundo. Normalmente, nesses casos de divulgação científica, é opinião. E como eu disse, esses divulgadores de ciência são os caras que estão fazendo a cabeça e a grande linha de argumentos do ateísmo moderno. Então, ciência e religião está brigando. Do lado da ciência, o ateísmo predominando, falando que a fé é cega. Mas quem está trazendo os argumentos? Traz, baseado num modelo desse, a partir de opiniões pessoais, de interpretações pessoais, me desculpa, não dá para confiar. Hebreus 11, 1, 3 e 6 diz, pela fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Considerando o que esses indivíduos falam, de que a ciência é a certeza daquilo que se vê, contra a fé, a certeza daquilo que não se vê. E considerando o que nós acabamos de apresentar aqui, será que o conflito realmente é entre o que se vê e o que não se vê? O quanto vocês acham de fé que existe na ciência? A Bíblia exige da gente uma boa dose de fé para algumas dezenas de coisas. A ciência exige fé, ou seja, certeza daquilo que não se vê, que não se tem prova, mas que são pressupostos, o tempo todo. Tem escolhas de crença o tempo todo.
Precisa de mais fé para ser ateu do que para ser crente. Então, diante de uma realidade dessa, dá para confiar nessa afirmação de que somos um bando de idiotas, estúpidos, ignorantes porque cremos? Não dá. Jeremias 9, 23 e 24, voltando no texto que a gente leu lá atrás, para a gente concluir. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer. Nesse mesmo texto que veio falando sobre devemos nos orgulhar, nos gloriar, de conhecer, de estudar, de ir fundo atrás, de entender o Criador, também está a resposta do que está por trás dessa tensão. O conflito não é entre ciência e religião. O conflito não é entre fé e razão. O conflito não é o que se vê contra o que não se vê. O conflito não é estritamente entre o teísmo e o ateísmo. O problema aqui é em quem é mais inteligente do que quem. A briga é entre a glória do homem contra a glória de Deus. É o humanismo contra o teísmo. O nome do problema é orgulho. Então, se você, como eu falei no início, não está acostumado a um ambiente onde você é perseguido, debochado, criticado, demitido ou ridicularizado, ou morto por causa da sua fé, eu tenho certeza que você está acostumado com um ambiente que é destruído pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Então você sabe do que eu estou falando. Eclesiastes 1:2 diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Alguém tem dúvida disso? Que o problema é esse? 1 Pedro 3,15 fala, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Deus espera de nós que estejamos preparados para responder à lógica, à coerência, ao sentido da nossa fé. Em outras palavras, que saibamos dar as respostas corretas, que tenhamos firmeza e segurança daquilo que a gente crê. Temos que nos preparar para isso. Temos que estar preparados para dar essas respostas. Mas cabe a nós sermos instrumentos na vida dos nossos pequenos, alguns não tão pequenos, porque se nós não trabalharmos para isso, tem muita gente trabalhando. Não se iludam, não se deixem enganar por discursos aparentemente bem fundamentados, mas que não passam de escolhas filosóficas pessoais travestidas de verdades científicas exatas. Certo? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por nos dar a possibilidade de entender mais do Senhor, de conhecer mais o Senhor. Obrigado por estarmos num país onde temos a liberdade de fé, embora exista a perseguição de formas tão diferentes. Esteja abençoando cada um aqui, cuidando de cada família, cuidando de cada pai, cuidando de cada líder de ministério, para que possamos, Senhor, estar trabalhando com os nossos pré-adolescentes, jovens, os nossos adolescentes e com a gente mesmo, para estarmos cada dia mais firmes na fé, cada dia mais seguros da nossa fé e que saibamos dar a resposta ao mundo quando o mundo exige disso. Obrigado por tudo, continue nos abençoando. Em nome de Jesus.